Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Liturgia de hoje, uma liturgia muito conhecida, mas com uma diferença, né? Normalmente, esse evangelho, a gente lê ele ali até o versículo 20, e agora prolongado até o versículo 23. Por que isso faz esse evangelho ter uma diferença significativa? Claro que quando a gente pega a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, você vai lendo esse capítulo e vai identificar também a mesma coisa. Primeiro, Jesus entrega a Pedro o primado da sua igreja. Então, primeiro Jesus escolhe Pedro entre todos os discípulos para ser aquele que vai conduzir o seu povo, o seu rebanho. E logo na sequência, Jesus vai repreender Pedro, dizendo a ele: Afasta-te de mim, Satanás. E é interessante a gente observar isso, porque uma coisa não anula a outra. E Jesus, da mesma forma, Jesus não anulou o ato de escolher Pedro como seu sucessor. Tudo o que Cristo faz é perfeito. E por que é importante a gente perceber essas duas situações? Porque a gente, como cristãos e como
servos, como discípulos de Jesus, o Divino Mestre, que caminha conosco, a gente percebe que a nossa vida, ela vai realmente é como se fosse um caminho. E a nossa vida vai indo em direção a Deus. Qual a importância disso? É deixar Deus cuidar, é deixar Deus conduzir-nos pelo caminho. Não somos mais os donos da situação. Não nos cabe mais escolhermos por nós mesmos. Mas a gente se entrega a Deus de uma maneira tão profunda que Ele realmente vai conduzindo, Ele vai nos levando, Ele vai nos guiando. E aí é que está a diferença dessas duas situações que a palavra nos mostra hoje, e as duas situações tendo Pedro como pessoa central. Quando Jesus fala, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Que revelou o quê? Pedro tinha acabado de dizer a Cristo que ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Aqui, Pedro recebe essa revelação do próprio Deus. Pedro é instrumento de Deus para que a vontade se manifeste na sua vida. Pedro se deixa levar e conduzir por Deus, e a atitude deles passa a ser perfeita, porque é o próprio Deus agindo diretamente. No outro caso, Pedro escolhe falar as coisas por ele mesmo. Escolhe a impulsividade. Escolhe tomar a decisão que ele achava correta sem antes se submeter à vontade de Deus. E é esse o erro que Pedro comete nesse momento. Perceba que na nossa caminhada, na nossa vida, muitas vezes isso acontece. A gente deseja, e isso é natural, e é bom que o ser humano tenha desejos, tenha vontades, tenha aspirações, queira por ele mesmo trilhar alguns caminhos. Isso é ótimo. E na verdade, quem colocou tudo isso no nosso coração é o próprio Deus. Agora, o que a gente faz com isso que vai ser a grande diferença? Ao termos os nossos sentimentos, nossos gostos, nossos desejos, nossas vontades, a gente precisa, numa atitude confiante, apresentar essa situação a Deus. Senhor, é isso. Essa é a vontade sua para a minha vida. Isso é o que eu quero. Mas eu desejo profundamente, além de desejar tal situação, eu desejo profundamente que o Senhor me mostre se essa também é a sua vontade para a minha vida. Porque, Senhor, nesse caminho que eu decidi te escolher todos os dias, mais do que a minha vontade, eu quero que seja cumprida a sua vontade de forma integral em tudo o que eu faço. E aí, esse é o ponto que Pedro não executou. Mas tudo é para nos ensinar. Jesus ali também estava ensinando a Pedro. Jesus ali fala com Pedro e fala com cada um de nós. Meu filho, submeta a sua vontade a mim, para que os seus caminhos sejam trilhados de forma perfeita.
E esse é o grande convite da liturgia de hoje. Que a gente se assemelhe cada dia mais a esta pessoa que com seu coração curado é capaz de ouvir a voz de Deus e é capaz também de submeter as suas vontades à vontade de Deus. E assim prosseguir. De forma que Pedro, depois de ser curado, também fez isso. Lembremos da passagem que Cristo diz, olha, até aqui, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Na velhice você vai percorrer lugares, você vai ser levado para onde você não quer. É o que Jesus estava falando, Pedro. Você vai se doar, vai se entregar integralmente à vontade do Pai. Claro, por escolha dele. Que a gente também possa ter essa escolha, essa decisão. Porque a nossa esperança, nunca podemos esquecer disso. A nossa esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O destino final do cristão já é conhecido, nós já sabemos. Nosso lugar, como diz a música, o nosso lugar é o céu. É onde eu quero morar. Que o nosso coração tenha essa certeza cada dia mais. E que a gente possa nos desprender de nós mesmos para cumprir em tudo a vontade do Pai. E, obviamente, muitas vezes essa vontade também será a nossa. Que Deus nos dê essa graça. Muito obrigado, Jesus, por sua palavra de hoje. O Senhor que vai, pouco a pouco, nos ensinando como bem viver. A gente vai percebendo na palavra que o Senhor vai nos dando realmente um guia, uma rota segura. Uma rota que nos deixa felizes, uma rota que nos entrega a liberdade. A gente vai soltando nossas amarras e deixando o Senhor ser Deus em nossa vida, deixando o Senhor cuidar da nossa vida, porque sabemos e confiamos. Não tem ninguém melhor para cuidar, para nos conduzir. E para isso, Jesus, para que estejamos junto a Ti e cumprindo a vontade do Teu Pai, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, porque precisamos da Tua presença para sermos fiéis a Ti, ao Teu amor e à vontade que Deus imprime em nosso coração e coloca para bem vivermos e bem executarmos. Amém.